Vocês com estão me aí a vendo? Porque para câmera. mim só aparece a aula só. Estamos te vendo. Tá. Agradecer aqui ao Fábio Luiz Maximiano, gastroenterologista de São Paulo e participante rotineiro aqui dos nossos encontros, que vai trazer um caso dele, e o que nos honra e nos alegra bastante. Então a gente te agradece muito, cara, porque tem uma liga de clínica médica, de uma faculdade, de um outro lugar, e ter um professor disposto a apresentar não é para qualquer uma liga. Então, obrigado. Eu que agradeço o convite. Bom, eu trouxe um caso que eu peguei no consultório, mas é um caso interessante, porque, pelo menos eu acho interessante, né? Como vocês viram na vinheta, é um caso de soluço, né, de singulto. E é um tipo de sintoma que às vezes pode parecer trivial, bobo, né, mas em alguns casos é desafiador. E é um sintoma que não tem muito um dono, né? Você pega uma dispneia, você está com dificuldade, você pede uma ajuda para o pneu, né? Se você pega uma dor na barriga, você tem dificuldade, você pede ajuda para o gastro, uma dor articular, você pede ajuda para ele. Você sempre tem alguém, né? Mas e o soluço? Né? Soluço não tem dono, a não ser o porquinho soluço, que o dono Isso que eu ia é o falar, Bruno, cara. Eu tava me né? segurando pra falar. A não ser o seu soluço, mas o soluço dos pacientes não tem muito um dono, né? E às vezes não é tão simples, apesar de ser um sintoma a princípio benigno, a gente vai ver que pode impactar bastante. Então, assim, é paciente LGS masculino, 67 anos, casado, motorista aposentado, natural e procedente de São Paulo, capital, que veio no consultório com uma queixa de há 2 semanas com singulto refratário, sendo que há 1 semana ele teve uma diarreia com 3 evacuações líquidas, com melhora após o uso de Bactrim por 3 dias. Refere que não estava conseguindo se alimentar e não apresentava singulto no momento da visita, né? Ele falou que antes de sair de casa tinha passado a crise. Até brinquei com ele, falei, puta, isso que é médico bom, né? Tá 2 semanas sem nem conseguir dormir direito do soluço, mas foi sair para ir na consulta e já ficou bom. Mas às vezes tem essa característica mesmo, meio intermitente, né? De antecedente pessoal, ele tinha um cisto em tireoide, estava em seguimento, já tinha realizado 2 punções, a última tinha sido há 10 anos. Era diabético, hipertenso, tinha um antecedente aí de uma gastrite SIC. E aí eu pergunto para os alunos o que a gente faz no caso de um soluço refratário. Já passou, a gente manda para casa, afinal de contas passou, ou a gente pensa em alguma coisa? Por que esse cara teve soluço tanto tempo, né? Fala aí, galera. Você deve ter assustado ele muito, viu? Pois é, mas só de sair de casa ele já melhorou, rapaz. Não foi nem para olhar para minha cara feia, e antes disso ele já passou. Vou contar uma historinha aqui, cara. Eu gostava do Guinness, né? E eu dei um Guinness pro meu avô, cara. Meu avô já tava ficando meio demenciado, com 90 e poucos anos, assim, enfim, viúvo. E eu falei, vou dar um Guinness pra ele ficar se divertindo lá, né? E aí tinha lá no Guinness o cara que ficou mais tempo soluçando na história, né? O cara soluçou 60 anos direto, né? E aí, por causa disso, eu fui estudar soluço e me surpreendi que tem um capítulo no Up to Date de soluço, né? Tem. Que divide soluço em agudo, persistente e crônico. Aí aquilo ali eu falei, caceta, cara. Existe isso, né? A ponto de falar assim, paciente HIV com soluço tem que rastrear linfoma intratorácico, né? E uma curiosidade também, né? Tem uma tabela no Up to Date dizendo que as melhores manobras para passar soluço são as manobras vagais, de puxar a língua e estimular, chupar limão e estimular a nasofaringe com um catéter, né? Então, para hospital, assim, uma forma de cortar o soluço por algumas horas é você estimular a mucosa, né? E causar engasgo, assim, tosse incômodo no paciente. Como se fosse fazer um suave nasal de Covid, né? Ô Bruno, tem um mês mais ou menos eu postei um soluço. Aí eu falei, e aí, o que você faz para melhorar? Cada um deu uma receita, foi engraçado demais. E o pior é que todas essas
soluço, Luciano. tem algum Hein? fundamento, né? Tem que vir aqui em casa dar banho no meu porco, no soluço, pra... Eu tenho um paciente de consultório que está solução, já deve ter uns 2 anos e meio, assim. Ele para um período curto, então, assim, foi um troço que eu estudei muito, mas deixa os alunos falar aí. Vamos ver. Tem um doente aqui na Nefro, o Pedro Ernesto, que ele soluça, segundo ele, há 23 anos. E ele agora ele acostumou, né? Mas já foi muito médico, não sei o quê, já rodaram ele do avesso, viraram ele do avesso e não descobriram o que é. Ficou idiopático e ele tá vivo até hoje, né? Então não é nada grave, certamente. Mas ele ficou com esse soluço aí, cara. Teve um. Né? Deixa eu só contar um caso rapidinho. Na residência de gastro, tinha um cara que era transplantado de fígado, o fígado dando rejeição, um cara todo complicado. O cara, ele estava soluçando. Aí na corrida de leite, assim, um professor falou assim, um preceptor falou assim, não, diz que é bom para soluço é plantar bananeira. Aí ele foi plantar bananeira num colchão, aquele colchão de água, que é mole, Nossa, e caiu, quebrou clavícula, cara, fumou. até esqueceu o soluço, né? Não, é foda, que você pensa assim, cara, o que é muito ruim? É dor, né? É cólica renal. Mas, cara, se você não tá com cólica renal, cara, cefaleia é uma coisa chata, né? Mas se você não tá com cefaleia, uma dor no joelho é chata. Mas se não tá doendo nada, pô, coceira é um negócio chato, né? Pô, se não tá coçando nada, zumbido é uma merda. E se não tem zumbido, cara, soluço também é ruim, né? Então, Se a gente porque você puder imagina o seguinte, o cara é um não se inferno alimenta soluçar, direito, né? ele não dorme direito por causa do soluço, né? Esse paciente meu, cara, a esposa dele é minha paciente também, ela falou uma coisa interessante, não dorme ele, nem dorme ela, cara. Então, É, qualidade de vida da pessoa é muito É terrível, comprometida. é terrível. Um sintoma teoricamente benigno, né? É. O casal não dorme. Quer dizer, agora ele deve estar dormindo, né? Porque 2 anos e meio de solução, o cara deve aprender a dormir soluçando, né? Paciência. E aí, os alunos não falaram nada? E aí, galera? Assim, posso falar? Olha, Uma coisa que eu lembro, assim, eu tenho que rever de novo esse parte de soluço de novo para mim, mas assim, eu lembro que tem causas gastrointestinais, né? Esse do refluxo, se me engano, gastroenterite também é uma causa de soluço também, causas paraneoplásicas, tem causas compressivas, como aneurisma de aorta, por exemplo, né? Uremia também é uma causa de soluço, né? Então, tem que procurar, além de causas locais, causas sistêmicas desse paciente, né? A Neurológico. diarreia que ele falou, acho que não está aí à toa, né? Deve ter alguma coisa em relação ao quadro que ele tem agora, né? Alguma coisa em relação a anel de colo, não sei, né? E essa gastrite que ele tem, com a idade de 67, vale pesquisar a neoplasia gastrointestinal também, né? Nesse paciente, né? Acho que posso falar agora que estou lembrando aqui nesse caso, né? alguém? Posso passar para a Então, próxima? a minha tendência, só para falar do ponto de vista prático, né? Pelo que você me falou, cara, a minha tendência, se ele tivesse o exame físico normal, era realmente não fazer nada, cara. Assim, e pedir para ele me falar, tal. Ele falar assim, falar alguma coisa assim, que bom que passou, e achar que teria passado mesmo. E pedir para ele me ligar se voltasse, entendeu? Eu tô fazendo aqui acho que talvez fosse a minha conduta na hora, sabe? Deixa eu mostrar o exame físico aqui, que eu acho Eu que ia pedir pelo menos uma ureia creatinina para ele. Eu não posso deixar passar essa, né? né? Você, né? Você pede até... Pelo amor de Deus, né? Um nefro deixar passar uma insuficiência renal aguda, uremia, pô. Não dá, né? Vou mostrar aqui, ó. Bom, de hábitos, ele era ex-tabagista, 35 anos, negava etilismo, estava tomando losartana, sitagliptina e metformina, tomava também omeprazol para aquela gastrite, usava um atenolol de forma irregular para pressão. No exame físico, ele estava hipertenso e taquicárdico, estava passando a tireoide normal, não tinha linfonodomegalia palpável, a ausculta cardíaca e pulmonar normal, abdômen inocente, não tinha nenhuma massa, visceromegalia. Eu não estou vendo o exame físico, não. Agora estou. Apareceu? Opa. E eu até fiz essa anotação, e às vezes eu faço no prontuário uma anotação que
da impressão, eu acho que dá mais valor do que a gente querer fazer uma descrição muito técnica do exame físico. Às vezes, no tecnicismo, a gente perde a impressão de quem está vendo. Eu anotei que o paciente estava muito ansioso, né? Então, aquilo lá estava impactando demais a vida dele, e tinha tremor contínuo de extremidade. Um tremor importante. E uma fraqueza importante de membros inferiores com dificuldade de permanecer em pé sem apoio. Tá? Então, devia ter uma força muscular, pelo menos grau 4 aí. Ele estava precisando ser arrastado pelos pacientes, tá? Fiz uma pesquisa bem superficial de reflexo. A princípio, não tinha nada de alterado, tá? Mas, olhando esse exame físico aí, o que talvez os alunos pensariam? A fraqueza dele era proximal, era ascendente, certo? Então, não dava para caracterizar muito bem. Ele não conseguia ficar em pé sozinho, ele precisava de apoio, tá? Mesmo para andar, não era só para levantar, sabe? Parecia o membro inteiro mais fraco. E esse tremor é importante, né? Era tremor nas mãos, Fábio? Cara, ele tremia os membros superiores inteiros e até um pouco o tronco, sabe? Era um tremor difuso, assim, parecia um tremor de frio, sabe? Tá. E pegava a cabeça, par craniano? Não. Tinha nível sensitivo? Também não, né? Não. Você que está fazendo a variante aí de barreira, época de diarreia? Diarreia tinha resolvido, né? Depois de 3 dias ali, aquela diarreia resolveu. Eu confesso que eu não dei muita bola para ela, não. Acho que até aquele Bactrim lá não foi necessário, né? Ele tá perdendo peso, cara. Não tinha história. A história é curta, né? 2 semanas de soluço, né? Muito ansioso. Cara, normalmente quando não... Assim, alguém quer falar alguma coisa? Senão eu achei esse caso interessante demais. Isabelle? Queria saber se essa dificuldade dele para se alimentar e tal também tinha relação com a deglutição dele, alguma coisa assim. Ele tinha dificuldade por causa do soluço. Você imagina você engolir alguma coisa, comer soluçando o tempo inteiro, né? Ah, entendi. Era tão contínuo que não conseguia nem... Exatamente. Temores. Bom, posso falar minha impressão nesse exame físico? A Luísa, ela perguntou se esse tremor começou na consulta. Confesso que eu não perguntei para o paciente quando começou, não. Na verdade, o familiar falou que ele já estava assim desde que começou o soluço. Lembrando agora, tá? Então, assim, o que me pareceu? Perdão. Paciente com quadro de soluço refratário impactando muito a vida dele, né? Para comer, para dormir, para se alimentar, levando ao quadro de ansiedade importante. Tá? Ele estava bem ansioso, né? Conforme eu descrevi, e dava a impressão que tinha uma liberação adrenérgica importante. E parecia esse tremor contínuo aí de liberação adrenérgica, justificado ainda com a PA e a taquicardia. Né? Parecia que tinha alguma descarga adrenérgica, não sei se pelo quadro ansioso, o que poderia ser aí. Pelo menos essa foi a minha impressão no momento da consulta. E essa história dessa fraqueza na perna não chamou muita atenção na hora, não, Fábio? Então, essa fraqueza me parecia estar relacionado aos tremores, viu? Sabe quando está tremendo a musculação e vai fadigando, você não consegue ficar muito em pé? Mas ela tremou pra caramba, então, né? O cara parecia um... Sabe quando você está com frio, fica tremendo o corpo inteiro assim? O cara se batendo tudo, Parecia né? uma pipoca. Pois, hein, cara? Né? Posso ir? Pode, cara. Ele já trouxe alguns exames, né? Antigos, tá? Esse caso é de 2020, se não me engano. Mas ele trazia uma endoscopia que tinha uma lesão subepitelial gástrica de 12 milímetros, que estava em acompanhamento também. Se eu não me engano, era até o pessoal do HC aqui de São Paulo.
que tinha sido feito depois uma ecoendoscopia em 2018, que foi visto só, não conseguiu funcionar, mas parecia uma lesão de muscular própria, provavelmente um leiomioma, alguma coisa assim. E tinha uma coluna também de 2018 normal. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou posso passar? Então, cara, eu fico bem curioso com a questão dessa fraqueza de membros inferiores, sabe? E é o que mais me incomoda, entendeu? E esse tremor sem localizar, sabe? Eu ficaria curioso de pedir para checar dele, Uhum, saber se ele tem uma miopatia, uma função uhum, tireoidiana, uhum. e ficaria. É o que me vem mais na cabeça, entendeu? E aí, com essa lesão subepitelial gástrica aí, que se repete, né? Ao longo Mas de que tá 4 anos. estável, né? Em 6 anos ela tá completamente É, estável, né? pois é, e assim, eu acho que entra aí o viés do especialista, né? Porque vai pro gastro, Uhum, leva a endoscopia, aí uhum. tentar para explicar pela gastro, a princípio não era o que iria na minha cabeça, não, cara. Sim, sim. Eu também não dei muita bola no primeiro momento para isso, não. Achei que é algo que ele estava acompanhando e provavelmente benigno aí. Eu queria ver a revisão laboratorial dele. Né? Ah, calma que ele não trouxe ainda. Mas eu achei que a minha impressão me chamou muita atenção essa fraqueza mesmo, esse tremor é muito esquisito, né? Nunca vi isso, assim, paciente tremendo desse jeito. Acho Uhum. que eu me lembre, assim, nunca vi um caso desse, um paciente tremia tanto que não conseguia ficar de pé, sabe? Assim, realmente o tremor chama a atenção do quadro, né? E eu não sei, eu pensaria talvez. Agora, incomoda muito uma fraqueza que o cara não consegue ficar em pé sozinho, né? Uma evolução Uhum. meio rápida, assim. Demais. Eu pensaria muito em tentar avaliar uma doença ou muscular ou neurológica mais aguda, assim, né? Mas o que vai ser também? Acho que a questão da tireoide, se ele tiver um hipertireoidismo descompensado, né? Podia dar um tremor mais importante. Normalmente é mais de extremidade, né? Mas assim, sei lá, podia dar um tremor, podia dar uma miopatia também, né? Relacionada a uma questão de tireoide. Eu acho que poderia ser, acho que eu pediria uma função tireoidiana para ver. Ia tentar, sei lá, acho que eu ia examinar melhor essa parte neurológica dele para tentar entender melhor isso. Muito estranho, parece muito esquisito isso, né? Uma coisa de evolução muito aguda. E, sei lá, tô meio perdido. Ah, então que Não bom tinha que não fui febre, né, só eu que Fábio? fiquei. Não tinha febre. É porque Confesso. tremor assim, né, chiva, parecendo calafrio, né? A gente pensa em É. hipotálamo, alguma coisa esquisita assim, não sei, lesão neurológica, perda de força. Então, ele estava lúcido, orientado, conversando. Não me pareceu ser um acometimento neurológico, sabe? Olhando para ele. Parecia ser talvez alguma coisa muscular e tinha essa ansiedade que estava demais, assim, sabe? Que eu achei que talvez um quadro de ansioso mais importante poderia até justificar isso tudo. Até o Isabela, soluço, né? Se no fim das De contas, repente, até o soluço, né? no fim, assim, eu tô falando não agora, né? Como exclusão. a Isabela levantou a mão aqui de forma educada, diferente de nós, que atropelamos os demais. Parabéns pela educação, Isabela, mas aqui é uma sessão de carioca, então, de modo geral, apesar de ser um paulistano apresentando, a gente não levanta a mão, a gente sai falando. Boa noite, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasado que eu estava vindo da aula, então eu não sei se ele teve alguma alteração nessa questão do exame físico, mas eu vi vocês falando sobre o tremor e eu lembrei, período passado, na aula de neuro, que o professor comentou sobre uma forma de tremor psicogênica, que ele falou que é um tremor que não conseguia, né, determinar um padrão, não conseguia encontrar muita causa. Você acha que talvez nesse paciente poderia estar associado? Ele falava que era uma coisa bem esdrúxula, assim, que a gente... Isabela, Então, tem uma dica de tremor, que normalmente o tremor psicogênico, ele muda, por exemplo, tá tremendo minha mão aqui, né? Se você vira a mão aqui, ele treme assim, ó. Entendeu? Ele muda o eixo do tremor, sabe? Existem algumas dicas de você ver. E o tremor patológico, não, ele continua no mesmo eixo, entendeu? Então, existem algumas maneiras de você tentar ver, sabe? E assim, tremor psicogênico, eu acho que
Num cara soluçando e com fraqueza de membro inferior, eu ficaria muito incomodado. Mas eu te atropelei, Fábio. É porque eu lembrei dessa dica do tremor, sabe? Quando Não, mas muda o eixo, tem a ver com psicogênico. Uhum. Então, eu achei que talvez tivesse um. Eu estava muito incomodado com o grau de ansiedade desse paciente, né? E com esse estado que parecia um estado hiperadrenérgico. Uma liberação adrenérgica pode dar tremor também, né? Eu estava muito incomodado com isso. E eu pensei mais por esse lado, não me pareceu nada neurológico em si. Mas vamos continuar aqui. Então aí, como proceder a investigação, a gente falou um pouquinho, né? O Guilherme falou que pediram uma ureia-creatinina, fosfotireoidiana, CPK, né? Então acho que isso já foi falado. E Fábio, só um parênteses, assim, se a sua impressão foi realmente que não era nada neurológico, isso pra gente é muito importante, né? Porque por mais que a gente descreva, viu. é diferente de quem tá vendo, né? Sempre Exatamente. diferente. E ele estava tomando atenolol direitinho? Ele estava tomando de meio irregular, né, o atenolol. Aí o que eu fiz? Bom, primeiro que assim, não dava para eu pedir muitos exames de uma vez, porque era um paciente bem humilde, já estava numa consulta particular, que eu falei, eu não vou sair daqui pedindo colono, endoscopia, sem antes investigar o básico, porque eu vou onerar demais o paciente e às vezes não vai chegar, não vai ser necessário, né? Eu falei, vamos partir do básico, vamos pedir um hemograma, porque se for alguma neoplasia, alguma coisa mais avançada, às vezes já vem uma anemia, vem alguma coisa que me indica alguma coisa nesse sentido. Vamos pedir a ureia-creatinina para deixar o Guilherme feliz, né? Os eletrólitos, a CPK, um DHL, e vamos ver se diabetes como tá. Pedi para ele manter o atenolol, que eu fiquei encafifado com aquela taquicardia, aquela hipertensão, achando que tinha um tônus adrenérgico aumentado. E deixei com medicação de primeira linha para soluço, geralmente é metoclopramida, né? Ou uma delas, né? Eu deixei a metoclopramida, a gente pode dar um Plectil também, né? Clorpromazina. Mas, por ser uma medicação, acho que de um perfil de segurança melhor, né? Não é um psicotrópico, não é sedativo. Eu deixei ele com metoclopramida de horário e pedi para voltar com os exames. Alguém faria alguma coisa diferente? O TSH você não pediu, não, né? Eu pedi, tá? Não tá aqui, mas eu pedi, desculpa. Vocês vão ver que tem o resultado até. E não pediu nada de imagem, não, Fábio? Não, nesse primeiro momento eu não pedi. Eu quis ver parte hidroeletrolítica, metabólica, que eu achei que era uma coisa mais difusa, sabe? Nem o eletro? Não pedi. Não fica bravo comigo, não. Mas a ausculta cardíaca tava normal, né? A ausculta cardíaca tava normal. Não tinha você sabe que tem doença coronária e arritmia que desencadeia, né? Então, faz parte. Cardiologista sempre lembra, né? Então eu como gastro não lembrei dessa parte. Confesso que num primeiro momento peguei no consultório e falei, cara, por onde eu começo, sabe? Você fala, não, vamos com calma, vamos pegar o básico e depois a gente vai vendo. Aqueles pacientes que eu falei, talvez ele tenha que voltar aqui 3, 4 vezes até eu chegar numa conclusão. Você tá animado 3, 4 vezes. Ô Fábio, mas eu geralmente eu entro com a medicação, se tiver aquele soluço refratário, eu entro com medicação e eu faço revisão enquanto isso, paralelo, né? Eu na dúvida, aí eu faria um check-up, eu ficar na dúvida, eu gosto de fazer um check-up, dependendo da idade, talvez eu pediria um ultrassom aí dele, um raio-x de tórax. O soluço é muito inespecífico, né? Então, várias coisas pode dar, inclusive coisa boba. Às vezes eu tenho uma virose aí, pegou e, né? Eu me apeguei um pouco nessa parte de onerar o paciente, viu? Eu vi que eles eram bem simples, bem humildes. E eu falei, puta, eu vou pedir às vezes um monte de coisa que não vai vir nada. Eu falei, vamos com calma. Então, ele tem que ir aos poucos, que é uma coisa que às vezes a gente tem que levar em consideração também, né? Porque não estaria errado eu pedir uma nova endoscopia, uma colono. O que eu pedi aqui, pensando em soluço, não estaria errado. Mas às vezes também vai inviabilizar, né, do paciente fazer também. Diferente quando você está num hospital, num ambulatório do SUS, que você tem acesso mais fácil, né, às vezes. Bom,
Aí ele retornou, tá? Ele tinha ficado sem soluço desde que começou a metoclopramida, mantinha os tremores, mas um pouco melhor, e teve uma melhora da alimentação, mas ele estava com medo de comer. Paciente extremamente ansioso e ele tinha medo de se alimentar. E aí o que me chamou na atenção, a CPK estava normal, apesar daqueles tremores, uma glicemia bem alterada, um diabetes bem descompensado, e um TSH um pouco aumentado, mas com o T4 livre ainda no limite superior, né? Próximo do limite superior. Considerado normal. Então eu considerei como um diabetes descompensado a causa do soluço dele, no primeiro momento. Alguém quer comentar alguma coisa? E ele, quando volta, ele tá andando melhor, cara? Tá andando melhor. Ele tinha um pouco de tremor ainda, mas ele estava andando um pouco melhor. Ele estava dormindo melhor, né? Se alimentando um pouco melhor. Eu não sei se aquela fraqueza também não estava se alimentando direito. Eu acho que tinha muitas coisas aí associadas, né? E ele falava Ele é que um cara, ele tinha medo? Ele falava que tinha medo de comer. Medo de comer e voltar ao soluço. Ah, tá. Ele tinha medo de voltar ao soluço. Não era de morrer, não era de estar Não. Era medo de comer e voltar ao soluço. ele era velhinho, pequenininho, ele era inteiro, Fábio. Ele era inteiro, cara. É. Acho que 60 e poucos anos, mas ele era inteiro. Uhum. E a função renal boa, viu, Guilherme? É, eu vi, pô. Bom, a gente fala tanto do soluço, mas a gente precisa entender um pouquinho do soluço, né? A ideia não é ficar dando aula aqui, mas é só a gente entender um pouquinho, né? É uma contração involuntária, intermitente, espasmódica do diafragma e dos músculos intercostais. Ela tem um arco reflexo composto de várias vias neurais, né? Então, de aferente, a gente tem nervo frênico e vago, e também a cadeia simpática. E talvez isso explique por que ele tinha aquela pressão, aquela taquicardia, e talvez até aquele tremor. Né? Lembra que eu falei que tinha a impressão que tinha uma liberação simpática e um tônus adrenérgico meio aumentado? Eu acho que talvez aqui tenha uma explicação, né? Lá no sistema nervoso, a gente vai essas vias vão fazer sinapse ali no bulbo e na formação reticular do tronco cerebral e no núcleo do nervo frênico e hipotálamo. E de ramo eferente tem o nervo frênico, conexões neurais eferentes acessórias à glote e aos músculos intercostais inspiratórios. Então, é uma via de várias mãos, né? Várias vias, né? Quem quer comentar alguma coisa? Posso passar? Bom, causa mais comum é a distensão do estômago por uma refeição, bebida gaseificada, essa que a gente vê rotineiramente. Perdão. Ainda bem que não é sobre tosse, né? A aula é sobre soluço. Alguns irritantes do trato gastrointestinal e pulmonar também podem desencadear. Superexcitação e ansiedade, especialmente se acompanhados de respiração excessiva ou aerofagia. E ele estava extremamente ansioso. E aqui tem uma tabelinha do artigo que eu peguei todas essas causas, né? Para a gente pensar em soluço. Então, assim, é um sintoma relacionado a diversas etiologias. Então, desde sistema nervoso central, e aí entra causa vascular, infecciosa, lesão estrutural, gastrointestinal é importante, qualquer coisa próxima ao diafragma ali, seja pâncreas, esôfago, pode dar. Você tá Causas tratando esse torácicas. refluxo seu, Fábio? Oi, não, pior que não é, cara. Eu tô com uma gripe esses dias, cara. Vai engolir ar aí, tá bebendo água e falando. Pois é, vai dar soluço. Você tá parecendo refluxo, hein, cara? Isso aqui é interessante, ó, corpo estranho. Eu falando dessa aula com uma amiga minha que eu tô rindo, eu falei, pô, vamos discutir um caso de soluço. Ela falou, ó, ela mostrou um vídeo, cara, de um pessoal da otorrino, pediatria, uma criança de 2 anos com um feijão entalado na traqueia e o sintoma dela foi soluço, cara. Ela não teve brotando o feijão, né? Já com um broto saindo. Pior que ele demaciou, foi difícil de sair. Ela mostrou o vídeo ali da broncoscopia. Cara, todo otorrino, não dá pra conversar com o otorrino. Todo otorrino, quando você conta um caso, ele pega o celular e mostra um vídeo bizarro, assim. Cara. Tirando uma larva de dentro do não dá, cara.
E é interessante, porque você imagina, você olha o vídeo na traqueia, o feijão tá ali. Você fala, como essa criança não tinha falta de ar? E não tinha, era só soluço. Né? E ouvido também. Tá? Então é sempre aconselhável no exame físico fazer uma otoscopia. Tá? Aí tem as causas metabólicas, então aí vem o diabetes, insuficiência renal, o álcool, alterações hidroeletrolíticas, causas farmacológicas, causas cirúrgicas e as causas psicossomáticas. Difícil falar se esse paciente era só pelo diabetes, se era uma causa da ansiedade, né? Eu confesso que eu considerei como diabetes, porque comecei a tratar, para compensar um pouco o diabetes dele, e enfim, e ele melhorou, tá? Então, o que o Bruno falou, né, tem uma classificação de agudo, persistente ou intratável, que aquele continuou por mais de um mês, o dele classificaria no persistente. No exame físico, sempre vê canal auditivo. Persistente é mais de quanto tempo? Não vi? Faz mais de 8 horas? Persistente é mais de 48 horas, até um mês. Intratável acima de um mês. No exame físico, então, vê o canal auditivo, avaliar a cabeça e pescoço, procurar tireomegalia, linfadenopatia, algum sinal de refluxo. O exame neurológico deve avaliar pares cranianos, auscultar o tórax, palpar a massa abdominal. Tudo isso foi feito, só não a otoscopia, que não tinha otoscópio na ocasião, e estava tudo normal. E se a história for indeterminada, no exame físico são necessários testes laboratoriais iniciais, como eletrólito, ureia, creatinina, cálcio, teste de função hepática, amilase e lipase, se tiver sintomas abdominais, que ele não tinha. Tá? Então foi mais para a parte de eletrólitos. E o tratamento, para finalizar, existem várias possibilidades de medicações que a gente pode dar. Tudo com nível de evidência muito baixo, né? Não tem nenhum estudo clínico randomizado, é tudo relatos na literatura, então a gente não vai ter, o pessoal da medicina baseada em evidências fica meio decepcionado, porque realmente não tem. E assim, é o mesmo nível de evidência daquelas manobras todas que o Bruno falou, né? Tem até alguns relatos na literatura do cara colocar um estimulador elétrico, como se fosse um marca-passo no diafragma, para tentar compensar, controlar esses soluços muito refratários. Então tem várias opções, né? O que eu costumo usar de primeira mão é metoclopramida, por ser fácil acesso, bom perfil de segurança, e dá para fazer uso fácil. Esse paciente meu usou tudo, cara, e acabou, ele melhorou só com tudo assim, ele usou clopramazina, metoclopramida, depois usou pregabalina, usou sertralina, e o que resolveu ele, melhorou, né, bastante foi baclofeno. Mas com os efeitos colaterais, né? O baclofeno é difícil, mas com né? os efeitos colaterais, né? É. Mas foi o que tornou a vida dele, pelo menos, mais agradável, né? Porque ele não estava conseguindo fazer nada, ele emagreceu, não conseguia comer, não conseguia dormir, a mulher estava dormindo no quarto. Não, o impacto na vida é muito ruim, né? E para piorar, esse cara tinha um flutter. Eu achei que o flutter, até esse desespero, eu achei que era, cara. Ele tinha um flutter atrial. Ele cardioverteu, depois eu pensei até em fazer uma ablação nele, pensando que podia ser o flutter, mas no fim das contas não era. Ele voltou com ritmo sinusal e manteve. Nós reviramos ele, cara. Ele foi no neurologista, ele foi no otorrino, ele fez imagem de tudo, ele fez tudo que você pode imaginar. Não tinha feijão na traqueia, não? Não tinha, cara, não tinha nada. Eu encaminhei ele para um colega aqui em BH que mexe só com distúrbio de motilidade esofágica. A gente estudou ele, porque a gente ficava achando que era refluxo, né? Assim, no início, todo mundo insiste no refluxo. E o que salvou ele foi o baclofeno. O baclofeno até pode ser utilizado em refluxo refratário, viu? Então, de repente... Mas eles trecam tudo lá, pH-metria, manometria... eu não coloquei aqui, mas depois ele voltou outras vezes e... Desculpa, e ficou bem sem uso da metoclopramida, parou de tremer, voltou a se alimentar normal, não teve mais soluço e foi compensando diabetes, tá? Então o caso dele era diabetes mesmo, ficou como diabetes avançado. Eu acredito que tenha sido diabetes mesmo. Mas não explica o tremor, né, cara?
Cara, eu acho Será que que ele junto pode com isso, a pôr no- ansiedade, sabe? Eu acho que começou a incomodar tanto ele, e ele ficou tão desesperado que ele não conseguia dormir, que ele começou a ficar... E talvez esse tônus adrenérgico aí que eu vi, essa taquicardia, justificasse esse tremor, porque depois foi melhorando e parou, pode ser que tenha outra coisa aí. Então, o Viltomar falou, mas o TSH estava aumentado, mas com T4 livre normal. E tinha um hipotireoidismo subclínico. É, Nessa faixa aí é questionável mesmo. Tem que seguir, né? Depois ele veio mais umas 3 vezes comigo, depois ele não apareceu mais. O Amplextil é bom também, Luciano. Também é uma boa opção. Agora, esse que é o negócio, né? O resumo disso é que qualquer doença que tenha muito tratamento, não tem nenhum que seja bom, né? Exatamente. Isso aí... tem 10 tratamentos. Porra, nenhum funciona. Uhum. Se der a sorte de funcionar, né? E se é que foi aquilo, né? Você insulinizou ele, cara? Oi? Você começou a insulina pra ele? Insulinizei. Tá. E você imagina que aquela glicada era 12,3 com ele comendo mal há 2 semanas, né? Uhum. Pois é. Agora que ele animou pra comer bem, né? Pois ver como é que vai ficar aquilo. Insulinizei, depois deu até para diminuir um pouco, porque ele começou a fazer hipoglicemia. Diminuiu um pouquinho, e aí depois ele voltou mais umas 2 vezes. O soluço tinha resolvido. Ainda não estava 100% o diabetes, eu ia ver depois a tireoide de novo, mas aí ele não voltou mais. Mas a princípio, pelo menos vale pela revisão de soluço. Muito legal, pô. Muito legal mesmo. Eu lembro que eu estudei há um tempo isso, achei um barato, cara. Eu acho que a queixa que é um desafio, né? A gente passa uns apertos, o paciente soluçando sem parar, né? E você vê quanta possibilidade tem, né? Fala, Ronan. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, meus caros. Se esse cara, ele não tivesse melhorado com o Plasil, se ele não tivesse melhorado o soluço depois do controle glicêmico, vocês teriam feito um tratamento com Puran para esse cara, pensando que um hipotireoidismo subclínico poderia estar gerando esse sintoma? Ó, a primeira coisa, Ronan, se esse cara tivesse... Isso não seria esse cara, né? Seria outra coisa. Então, essa sua pergunta ela é boa, mas é uma hipótese que ela briga com a realidade, entendeu? Então, é muito perigoso fazer isso. Porque, na verdade, não aconteceu isso, né? Mas é o que o Marco falou. TSH entre 5 e 10, cara, com colesterol alto a gente trata, com doença coronariana a gente trata, com alteração neurológica a gente trata. Então, ganharia um puranzinho de 25, né, Marco? Ganharia. Não, mas é isso, não tá sabendo nem o que o doente tem, pô. Só que aí não seria subclínico mais, né? Atira no que tá vendo, pelo menos. Né? Mesmo que seja, talvez, não tão provável, né? Mas... o que eu vi primeiramente foi a diabetes. Eu falei, vou tratar o diabetes. Se esse TSH, é o que o João falou, né? Se esse TSH continuar alto, né? Tem que repetir. Às vezes você repete depois vem 5 de TSH. TSH oscila muito, né? E varia de laboratório, cara. TSH é um negócio, você tem que ter um laboratório de confiança para fazer, não é uma coisa simples, não. E se você for ver, o T4 livre tá meio próximo no limite superior até, né? Então, sim, eu deixei para reavaliar depois de uns 3 meses e tal, a não ser que ele estivesse persistindo, aí eu ia ter que fazer uma nova endoscopia, ia ter que fazer uma imagem do tórax dele, ia ter que aprofundar um pouco mais, né? A investigação. Não ia dar para ficar por aí. Muito legal, pô. Parabéns. Beleza. Bom. Momento, valeu. Show de bola, Fábio. Obrigado, hein, cara. Valeu. Até mais. Um abraço. Boa noite. Você podia apresentar todas, hein, cara.